Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre família. A verdade é que todos os anos, em maio, nós reservamos esse mês para falarmos sobre esse assunto tão especial. Talvez você está se perguntando, mas por que separar um mês todo para falar sobre família? Sabe por quê? Se você observar, na atualidade, a instituição família tem vivido debaixo de perigo. Nós temos visto os inúmeros ataques que têm ocorrido contra a família. Se você for agora no Google e colocar alguma coisa relacionada a índice de divórcio, etc., você vai ver que, infelizmente, o número de divórcios está aumentando. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o índice de casamentos está diminuindo. Porque muitas pessoas não estão mais acreditando nessa instituição de Deus. Por que eu estou dizendo instituição de Deus? Porque foi Deus que constituiu a família. Essa série de mensagens tem como título O Jardim que Deus te deu. A família é uma plantação divina. Quando a Bíblia fala em Gênesis, quando Deus constrói, faz o Éden era um jardim. Mas o jardim do Éden foi feito para que uma família fosse plantada. Deus sempre amou essa ideia de plantação. O Éden não era apenas um lugar lindo, bonito. Não. O Éden era um lugar de identidade. Lugar de relacionamento. Lugar de cuidado. Lugar de ensino. E ao mesmo tempo, um lugar de confronto. E a mensagem de hoje tem como tema: tá na hora de semear. Nenhum jardim, gente, fica bonito da noite para o dia. Nenhum jardim vai ficar florido se não for bem cuidado. E hoje eu queria perguntar a mim e a você: quais são as sementes que nós temos semeado na nossa casa? Na nossa família? Como está o jardim da nossa casa? Será que é um jardim que está chamando a atenção? No sentido de, uau, ser tão lindo que as pessoas passam, olham e dizem assim, que lindo. Esses dias eu estava caminhando com minha filha mais nova e com a nossa cachorrinha, Joy. Eu lembro que a gente estava de um lado da rua e havia uma outra mulher do outro lado com seu filhinho. E quando eu estava chegando assim, sabe, na frente da minha casa, ela é minha vizinha, ela disse assim, uau, achei o seu jardim lindo demais, esse landscape maravilhoso. E aí eu disse, muito obrigado. E aí aproveitei a oportunidade para falar quem havia feito o landscape, que é uma pessoa daqui da nossa igreja, Aldo, ele estava no primeiro culto. E eu disse, olha, se quiser eu posso dar o telefone. Ela disse, olha, meu filho está aqui correndo, mas depois eu vou passar, vou bater na porta e vou pegar o telefone dele.
A mesma coisa com a nossa família. Quantas pessoas olham para a nossa casa? Qual é o tipo de reação que elas estão tendo? Sabe, por mais que Deus tenha plantado o jardim do Éden e tenha plantado o homem, a mulher ali, a sua casa ali, ei, deixa eu dizer, a Bíblia vai dizer que Deus fala assim para o homem: cultive, cuide. Em outras palavras, plante, administre. Deus já fez a parte dele em ter nos dado uma família. E agora? Agora vem a nossa. Todo jardim precisa de um jardineiro. E se esse jardineiro não cuidar bem dele, vão vir as ervas daninhas. Talvez por não regar, vai ficar seco. Vai ficar feio. E aquilo que deveria ser sinônimo de vida se tornará morte. E eu sei que esse não é o desejo do coração de Deus. Deus quer que a nossa família seja um lugar de vida. Deus quer que a nossa casa seja um jardim florido que vai trazer um cheiro bom para as pessoas que olharem para Ele. Hoje o Espírito Santo vai nos desafiar a semearmos as sementes corretas para que o nosso jardim seja um jardim de paz, não um campo de caos. E hoje a gente vai aprender com alguns textos encontrados no livro de Gênesis. São verdades que precisam ser observadas por mim, por você, entendidas por nós. Para quê? Para que a nossa casa seja esse lugar de bênção. E a primeira verdade que nós aprendemos está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, quando a Bíblia diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Aqui nós vamos observar o DNA da terra. Em outras palavras, a gente precisa entender o solo de cada lar. Essa palavra solo vem de base, do hebraico, base, fundamento. Quando nós falamos em relação à nossa casa, à nossa família, cada família tem um solo diferente. Cada família tem suas características diferentes. Você já parou para pensar que tem muita gente que fica olhando no Instagram, sabe, aquelas famílias de propaganda de alguma coisa, tudo bonitinho. E às vezes essas pessoas, elas dizem assim: eu quero ser como essa casa, eu quero ser como essa família. Isso faz com que essa pessoa não entenda qual é o DNA da sua casa. Sabe, eu desde que casei, eu tive que conhecer a minha esposa. Eu a conhecia antes apenas quando era solteiro, e de uma forma muito ligeira. Mas quando a gente casa, a gente se aprofunda, a gente passa a conhecer as emoções, os sentimentos,
Ao ponto de, hoje se Thalita olhar para mim, eu já sei o que ela está querendo. Se eu olhar para ela, ela já entende. Ela já sabe. Eu também. O nosso jeitinho, os costumes, aquilo que ela gosta. Eu sei que quando ela vai deitar, tem que ter uma aguinha do lado. Eu sei que quando ela deitar, vai ter que ter uma meinha para eu colocar no pezinho dela, porque ela disse que fica com frio à noite. Eu já sei de tudo. Eu sei que quando eu deitar, eu tenho que colocar o lençolzinho nela e afofar. Porque ela gosta de ficar toda. Eu sei. Porque eu entendi o DNA. Eu sei que minhas filhas são totalmente diferentes. Quando eu vou colocar elas para dormir, Sara é daquele tipo que ela se deita, quer que eu dê um beijinho nela, faça uma oração, e eu sei que quando eu estiver saindo, ela vai dizer assim, me dá mais um beijo. Aí eu vou ter que voltar. Eu digo, mas Sara, eu já te dei. Só mais um, pai. Laura, eu entro, eu já chego para dar um beijinho nela, ela faz assim, só um. Acabou. Já entendi. Helena tem um ritual. Helena é o seguinte. Helena tem o abraço, primeiro abraço, o segundo abraço, o terceiro abraço, o primeiro beijo, o segundo beijo, o terceiro beijo. Aí vem o abraço extra, o beijo extra, depois vem o abraço de despedida e o beijo de despedida. E quando vem o beijo de despedida, ela faz assim, bênção, pai. Eu digo, Deus te abençoe, ela tenha bons sonhos. Quem somos nós dentro da nossa casa? Será que a gente é um estranho? Será que a gente conhece o DNA? Será que a gente sabe qual tipo de solo, as emoções? Sabe, quando a gente entra numa família, a gente não tem nem noção de que talvez a gente está carregando, ou o cônjuge está carregando algum trauma, alguma situação do passado, algum padrão que foi vivido. E você vai ter que ter paciência. Para quê? Para ver aquele jardim bem florido. Vai ter que ser com calma. Sabe quando Deus cria o Éden, que Deus coloca aquela criação maravilhosa? Sabe o que Deus queria que Adão fizesse? Conhecesse aquele lugar. Tinham árvores lindas, tinham frutos maravilhosos, tinham o que podia ser feito e o que não podia ser feito. A casa da gente é assim, gente. Será que a gente conhece bem o nosso jardim? É triste dizer isso, mas tem pai que conhece mais da vida do filho do vizinho do que do seu próprio filho. Tem homens que sabem tudo dos seus negócios, mas não sabem nada da esposa. Está na hora de semear. Está na hora de semear as sementes corretas. E para você semear as sementes corretas, você tem que conhecer o solo. Senão você pode colocar alguma semente que não vai produzir frutos. Hoje eu creio que o Espírito de Deus está nos desafiando a olharmos e vermos, peraí, qual é o DNA da minha casa? A base precisa ser a mesma. Só existe uma base. É Deus. Só existe um fundamento que, diante das
intempéries da vida, e esse fundamento não vai permitir que a nossa casa seja destruída. É Deus. Você pode até ter boas intenções. Você pode até ler livros maravilhosos que trazem princípios bons para a sua casa. Mas deixa eu te falar, se não tiver Deus, não vai dar certo. Por um tempo até vai dar. Por um tempo você vai olhar e vai ver as coisas fluindo. Mas daqui a pouco, na limitação humana que a gente tem, não dá certo. Mas a base sendo Deus. Quando a Bíblia fala, né, que a casa firmada sobre a rocha, vem a tempestade, vem os ventos fortes, nada pode destruir nossa casa. Isso é uma verdade. Isso nos leva para a segunda verdade a respeito desse jardim que Deus nos deu. A respeito de cada semente que a gente está plantando nesse jardim. Essa semente é palavra mais exemplo. Em outras palavras, sem semeadura intencional, nada brota. Gênesis 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba bem, o jardim do Éden já havia sido preparado por Deus. O solo já estava pronto. Mas tem uma coisa que Deus faz depois que Ele prepara o jardim. Deus traz uma palavra para o homem. Como é que a nossa casa pode ser bem sucedida? É quando a gente observa a palavra. Princípios. Padrões celestiais. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Como é que a gente vai conseguir conviver? Porque a gente sabe que conviver com o outro não é fácil. Eu sempre falo, algumas pessoas acham que vão chegar lá em casa e a minha filha mais velha vai abrir a porta dizendo: você é bem-vindo aqui. Daqui a pouco chega a Laura: a casa é sua, pode entrar. E a Leninha também vem: não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando que minha casa não tem os estresses que tem na sua? Tem. Mas a gente aprendeu uma coisa. Pela palavra. A gente aprendeu que a gente pode ter domínio próprio. Pela palavra a gente aprendeu a perdoar, porque eu erro. Thalita erra. Minhas filhas erram. Mas a gente aprendeu a dizer: desculpa, me perdoa. Sabe, pela palavra que eu posso sentar com minhas filhas todos os dias e vê-las fazendo devocional. Eu perguntar assim: o que foi que Deus falou com vocês? É pela palavra que nos momentos de luta, de dificuldade, de provação, a gente vai receber algo para trazer refrigério, para renovar a nossa vida. Porque é nessa palavra que a gente encontra o nosso socorro. Mas não é só a palavra.
É o exemplo. Família, lar, não pode apenas ter, você vai entender agora, o jardim não pode só ter a colher da palavra, tem que ter a colher do exemplo. Sabe, se eu chegar para minhas filhas e eu falar algo para elas que eu não vivo, você sabe o que elas vão fazer? Porque a meninada hoje está mais esperta do que a nossa época. A gente era besta, gente. A meninada hoje, que está totalmente ligada, antenada. E se eu falar algo para elas que eu não vivo, elas vão ser a primeira a dizer assim: como é que é, papai? Tá rolando aí novamente como se fosse um meme, uma trend, que sabe, o pai, eu vi esses dias, o pai sentou ao lado da filha, era fazer um vídeo, para conseguir um trabalho. E esse pai, todo bem vestido, bonitão, colocou a filha, coisa mais fofa do mundo, a pirralha. E ele começa a falar coisas que ele não vivia. Ele começa a dizer, porque eu acordo não sei quantas horas da manhã, e quando eu acordo já está tudo organizado, minha esposa não precisa fazer mais nada. E a menina olha assim, e ela é bem fofinha, né? E ela se segura. Ela se segura. Mas tem um momento que o pai fala tanta coisa errada, tanta mentira, que ela diz: não, tá errado. Aí o pai diz assim: minha filha, o pessoal tá vendo, eu vou perder o trabalho. E ela senta de novo. Mas tem uma hora que ela diz assim: não, pai, não dá mais, não dá. Sabe por quê? Trazer palavras sem exemplo é como se a gente colocasse a nossa casa numa areia movediça. Por um tempo parece que vai dar tudo certo, que você vai pisar, mas de repente começa a afundar. Deus queria que Adão fosse alguém que trouxesse uma palavra e fosse um exemplo. O interessante é que muitas vezes existe a omissão ou a negligência de passar a informação da forma correta. Quando Eva foi tentada, você vai observar no livro de Gênesis que ela meio que fala com a serpente de uma forma ainda um pouco duvidosa. E por quê? Porque de certa forma Adão foi negligente na forma de passar uma informação. E depois que Eva erra, e Deus pergunta a Adão o que tinha acontecido, a primeira coisa que ele vai dizer é: a mulher que tu me deste. Mas o erro foi dela? Não, primeiro foi dele. Por isso que se eu e você precisamos de algo na nossa vida para dar um norte para a nossa casa, é da palavra. É da palavra de Deus. E quando essa palavra se une ao exemplo, palavra sem exemplo é religiosidade. Mas palavra com exemplo é transformador. E é aí que a gente vai olhar para os nossos filhos, é aí que a gente vai olhar para a esposa ou para o esposo, e eles vão dizer: o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa são verdadeiros. Tem muita gente querendo colher o que não planta. Se você não plantar a palavra e o exemplo,
Você não tem como reclamar de frieza onde nunca houve o fogo da oração. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Qual foi a última vez que você louvou com seus filhos? Qual foi a última vez que você simplesmente parou para conversar com seus filhos? Talvez você até diga assim: pastor, eu acho que essa palavra não se aplica muito a mim não, porque eu ainda não tenho família, eu ainda não estou casado. Deixa eu dizer, se aplica sim, porque você tem que aprender de agora. Ei, família é uma bênção, gente. Família é uma bênção, é um jardim lindo, que traz alegria, que é um privilégio que Deus dá para a gente. E a gente não pode deixar o diabo destruir essa verdade. Mas para que esse jardim não se torne um campo de caos, é preciso que nós venhamos a entender a terceira e última verdade. Todo jardim precisa de um gotejamento diário. Ou seja, é a disciplina de pequenas regras. São rituais, são conversas, afeto. Em Gênesis 2:10 a Bíblia diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O jardim era lindo, mas todo jardim precisa de água. Todo jardim precisa de alguém para regar, e isso de forma contínua. Não é algo esporádico. Qual foi a última vez que a gente disse um eu te amo para o cônjuge? Ou para os filhos? Ou para os pais? Sabe, esse regar não é um evento excepcional. É uma atitude contínua, diária. Quando nós encontramos aqui a palavra regar, ela vem do hebraico shaka, que significa umedecer com frequência, molhar com regularidade, ou seja, fala de um fluxo constante. Nossa casa precisa de um fluxo constante da palavra, da presença de Deus, do amor de Deus, da presença um na vida do outro, das conversas, das memórias, daqueles momentos que quando seus filhos crescerem, toda vez que vocês se encontrarem, vocês vão falar deles. São coisas que ninguém pode tirar da gente. Eu gosto do que o teólogo Eugene Peterson disse. Ele afirma que a espiritualidade cristã é longa obediência na mesma direção, ou seja, de forma contínua.
Essa é a essência da nossa casa, desse jardim. Você quer ver uma coisa? Para analisar o seu relacionamento. Existe sequidão entre você e o seu cônjuge? Existe sequidão entre você e seus filhos? Talvez não está havendo o regar contínuo. E hoje Deus está olhando para mim e para você e Ele está perguntando: você vai ser o jardineiro, a jardineira, que vai semear as sementes certas no jardim da sua casa? Talvez você diga assim: pastor, mas eu já reguei tanto, eu já fiz tanto e eu cansei. Não pare de regar. Esses dias eu vi que uma parte da grama lá de casa estava bem seca. Peguei ali o regador e eu joguei água justamente naquela área. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4. Eu já comecei a perceber que o que estava sequinho começou a ganhar vida, porque ganha vida. 5 dias. Se você chegar hoje lá, você vai ver que aquela graminha que estava totalmente seca, hoje está verde. Não pare de regar, mesmo quando parecer que está seco. Porque a rega que hoje desce de forma silenciosa é a que amanhã fará florescer um testemunho que vai impactar gerações. Não permita que o seu jardim se torne um campo de caos. Fique pé no seu lugar. Eu quero encerrar com uma história que eu ouvi. E um pastor. Esse pastor, ele deu décadas da sua vida no campo missionário. Ganhou muitas vidas. Mas um dia, ele estava na sua casa e recebeu alguém ali, um convidado. E o convidado percebeu que os filhos daquele pastor não o chamavam de pai, o chamavam de pastor. E aquele homem, percebendo isso, perguntou: o que está acontecendo? Por que seus filhos não te chamam de pai? E ele disse assim: porque infelizmente eu ganhei a vida de muitas pessoas, mas eu perdi o coração dos meus filhos. A minha oração é que nessa noite o Espírito de Deus fale de uma forma muito clara ao nosso coração. Sabe para quê? Se a gente ainda não conhece o solo da nossa casa, vamos parar para conhecer. Olha para seu cônjuge de uma outra forma. Sabe, procura saber qual é a linguagem de amor dele. O temperamento dele ajuda pra caramba. Conhece seus filhos e entenda que eles são diferentes. Saiba lidar com cada
deles. Plante a palavra, mas seja o exemplo. E regue todos os dias. Um eu te amo, um abraço, um afeto, um gesto de amor, uma atitude inesperada, oração. E a sua casa não vai ser um jardim seco, vai ser um jardim que vai florescer para a glória e para a honra do nome de Jesus. Coloca a mãozinha no seu coração. Se você está com sua família, fica com seu esposo, fica com sua esposa, fica com seus filhos. Eu quero orar pela sua casa. Oh Deus, a nossa casa é um jardim de bênção. Ela não é um campo de caos, ela é um lar de paz. Oh, nós queremos declarar hoje: nossa casa vai florescer. Oh, nós vamos ver frutos que serão colhidos, frutos bons. A nossa descendência será poderosa na terra. Oh, nós declaramos que aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separá-lo. Não vai haver divórcio, não vai haver separação. O amor vai crescer. Oh, nós queremos declarar a alegria do Senhor sobre cada família. Declaramos a rega de Deus. Oh, esse rio que vai fluir e que vai carregar qualquer tipo de erva daninha que esteja talvez tentando destruir esse jardim florido do Senhor que é a nossa família. Hoje nós declaramos em nome de Jesus: vamos semear as sementes da palavra junto com o exemplo e vamos ver, Pai, frutos sendo colhidos para a tua glória. Declaramos o florescer de Deus sobre cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.